Eu estava aqui também devagando um pouco, né, refletindo sobre essa ideia aqui do ideário anticonscienciológico. Aí eu estava pensando o seguinte, que às vezes a gente também cai numa ambiguidade de entrar na questão do anticonscienciológico dentro do que é conscienciológico. Então, por exemplo, aqui, né, pegando a lista ali, eu peguei 3 itens ali: autoritarismo, belicismo e dogmatismo. Então, vamos supor, vamos pegar o dogmatismo. A pessoa pega, por exemplo, um conceito conscienciológico, transforma aquilo na cabeça dela e né, impondo aos outros como um dogma, ou seja, uma vivência anticonscienciológica. Então, ela está tendo uma falta de, no caso de coerência, de discernimento ou de teática, no entendimento e aplicação de um conceito conscienciológico. Por que eu estava pensando isso? Isso aí vale também, por exemplo, no autoritarismo. Às vezes a pessoa entra naquela, eu tenho que fazer tares, eu tenho que desassediar o outro, tal, e aí ela começa a aplicar aquilo ali de uma maneira autoritária, mas na cabeça dela está acreditando que aquilo ali é conscienciológico. Mas, na verdade, aquela arrogância, aquele belicismo é anticonscienciológico, a aplicação de algo que, em tese, seria conscienciológico. Era mais ou menos isso aqui que eu estava... Você falou a palavra, a pessoa está acreditando que ela está fazendo melhor. Esse é o problema. Agora eu lembrei, tu me deu gancho para falar outra coisa. Por quê? Porque nessas discussões, por exemplo, que vocês exemplificaram a questão da política, e, bom, nas redes sociais, agora eu não sei porque eu não estou acompanhando, mas nas épocas das eleições a gente via muito, e às vezes o que a gente via? Conscienciólogo altamente dominando conteúdos de conscienciologia, e do outro lado também. E eles degladiando ali na esgrima de conceitos da conscienciologia, só que com as distorções. Então, por exemplo, não, eu tenho que... Vou dar um exemplo, tá? As paixões, por exemplo, assim, mas na conscienciologia eu tenho que me defender, eu tenho que ter autodefesa. Então, por exemplo, por que eu não vou ter uma arma? É minha autodefesa, tá me entendendo? Só estou dando um exemplo assim. Então, essas distorções, inclusive, ali nos conceitos da conscienciologia. E aí entra essas ambiguidades. Interessante assim que nós temos também as nossas tendências de como que a gente vai absorver o exemplo do outro. Então vamos pegar assim esse exemplo do professor Valdo. Aí o professor Valdo ele dá 10 aulas. 9 aulas foi creme de leite, suave, bem-humorado. Aí uma ele estava bravo, batia na mesa. Aí pelas tendências da pessoa, ela pega uma que ele foi mais ríspido e ela adota aquilo como conduta padrão. Então eu tenho que ser assim também. Mas é uma tendência dela distorcendo aquilo que ela está... que esse é o viés. Aí entra um ponto importante também, que é assim, essa capacidade de discernir o contexto, contextualizar os conceitos, alguém falou aqui da parte teórica, acho que foi o Rui da conscienciologia, exige uma coisa também básica, que é a experiência, que é a vivência. A pessoa que fica só lendo, o cérebro dela fica riquíssimo conceitualmente, mas daí ela fica às vezes deficitária nessas aplicações dentro de cada contexto. Quantas vezes a gente viu o professor Valdo, às vezes, né, o nosso exemplo aqui, dentro de um contexto ele dá um direcionamento, dentro de um contexto dá outro, porque se ele fosse um cara só da teoria, bitolado só no conceito, ia ser sempre aquilo. E não ia ter essa adequação, essa adaptação à conjuntura ali do momento. Experiência, né? É importante as pessoas terem experiência de vida e tal. Às vezes a TACOM dá uma experiência também. A pessoa vai praticar TACOM. E não ficar só dentro da bolha, né? Aí fica rígida naquilo, né? Só reforçar isso que você está falando. Bom, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas é importante ela pensar também assim, que a constituição do ideário conscienciológico dela depende também, em grande parte, dela, da responsabilidade dela. Então, tudo bem, ela está numa mesologia, ela pode estar numa mesologia desfavorável em termos de conscienciologia. Isso atrapalha ela. Mas não há garantia nenhuma que ela, vindo para uma mesologia conscienciológica, que isso vai garantir a parte do esforço dela. Então, a questão de estudo, pesquisa, reciclagem, há um processo da vontade dela, da atuação dela nas reciclagens. Tem gente que está fora daqui com ótimos, vamos dizer assim, com um bom rendimento na sua ProEx, na sua evolução, mesmo cercada por
ambientes mais degradados, digamos assim. Então, assim, resumindo, há o processo, em primeiro lugar, ela tem que considerar, ela tem que avaliar como é que estão os esforços dela mesmo, né? As reciclagens, a incorruptibilidade dela, para depois também né, ponderar essas questões do meio. Até porque, como a gente estava discutindo aqui antes, né, de pessoas, às vezes, que estão aqui e que têm essas posturas do ideário anticonscienciológico, estão aqui no ambiente otimizado. No ambiente, então, é só isso que chama a atenção, que, ok, aqui otimiza, mas ela nunca deve esquecer do esforço dela, da dedicação dela. Porque o ideário anticonscienciológico, ele parte de dentro da pessoa. E o ideário conscienciológico também. É constituído, é formado, né, pelo trabalho dela. Né? Acho que é isso. Que algumas pessoas se incomodam, às vezes, com a frequência com que a gente cita o nome do professor Valdo, que a gente cita as situações dele, mas ele é referência aqui para a Conscienciologia, assim como todas as ciências têm as suas referências. Você sabe, Júlio, eu me incomodo. Nós não podemos. Não, eu digo assim, tem muito tertuliano que a gente vê esses comentários. Aí, por exemplo, quando na física citam o Einstein, todo mundo bate palma, ele é a estrela. Na psicanálise citou Freud, nossa, citou Freud é status, a pessoa fala, esses coaches e tal, que eles vivem fazendo citações do fulano, do Beltrano, aí é tudo lindo, bonito, significa erudição. Agora, quando a gente fala, o professor Valdo aqui é gurulatria. Então, sim, concordo, existe a gurulatria em todas as áreas, em todos os segmentos, em todas as linhas do conhecimento. Isso é uma coisa que cada um deve avaliar individualmente, né? O seu percentual de gurulatria e tal. Agora, achar que a gente nunca vai falar do professor Valdo, que a gente nunca vai tomar ele como referência, que a gente não vai ter ele como a liderança e o exemplo, isso aí a pessoa está totalmente equivocada. Porque isso aí faz parte do... Só para reforçar isso que você está dizendo, uma das coisas que a gente faz muito aqui, quando a pessoa usa o nome do professor Valdo como argumento de poder. Eu concordo contigo. Mas tudo tem a sua exceção, né? Às vezes tem aquela pessoa que está muito ali teimosa para, às vezes, reconhecer uma ideia, uma decisão, uma coisa que é consensual. Então, às vezes, como conduta exceção, eu vejo como necessário usar essa... Eu mesmo, às vezes, uso. Às vezes eu tenho, por exemplo, eu trago uma ideia, alguma coisa, vou comentar com alguém, aí a pessoa, nada a ver, isso é bobagem. Aí eu tento argumentar, não tem lógica isso, então peraí. Eu vou lá, pego lá uma pensata, uma hora estou pensando, mas aqui o professor Valdo falou mais ou menos isso que eu estou dizendo. Aí a pessoa, eu vou pensar melhor. Então, às vezes tem isso. Nós somos seres humanos e a gente tem muito essa coisa da credibilidade, a nossa intenção, por exemplo, tem alguns verbetes do professor Valdo que a gente achou legal, estudou e assimilou, porque vinha dele, pela experiência dele, pela credibilidade dele, mas às vezes se fosse alguma outra pessoa aí, capaz que não fosse nem passar entendeu? Então, a gente não pode ter um negacionismo nesse sentido, de que as pessoas elas têm a sua credibilidade, elas têm a sua moral, e isso às vezes conta na hora de um debate, de uma argumentação. Ou só uma observação também que de repente pode ser que alguém confunda, não sei, né? O fato da gente olhar para o ideário conscienciológico e tentar, né, e ter essa intenção de, está dentro de uma ciência, né? Revisar, rever, aperfeiçoar. Isso não significa necessariamente anticonscienciológico. Pelo contrário, isso é totalmente conscienciológico. Então, verdade relativa de ponto, portanto, não é definitiva, ela... Exato, exatamente.